Eu devia estar estudando agora. Semana que vem eu tenho prova todos os dias da semana. Então eu tinha que estar estudando. Mas eu tô com uma passagem que tá ardendo muito forte no meu coração e eu gostaria de compartilhar. É uma passagem que desde a primeira vez que eu li, eu fiquei rememorando aquela passagem vários dias. Agora eu tava relendo ela para poder lembrar de mais detalhes para poder compartilhar aqui com vocês. Mais uma vez eu me emocionei lendo essa passagem porque realmente ela toca muito no meu coração. Eu não me maquiei, eu não fiz nada, eu nem me programei para gravar esse vídeo, mas como eu tava com muita vontade de falar sobre, eu simplesmente me organizei aqui para já gravar. Então, sobre o que é esse assunto? É sobre as engrenagens da vida. Sabe quando a gente tá precisando fazer algo e a gente fica enrolando aquilo, a gente não toma uma atitude por medo, por preocupações, enfim, diversas coisas que vêm na nossa cabeça e a gente vai postergando aquilo, a gente vai enrolando para fazer aquilo, mas que no dia que a gente decide fazer aquilo, parece que algo acontece. Como se nós acionássemos um botão e toda uma engrenagem começasse a rodar em sequência. Então, é basicamente isso que eu vejo nessa passagem. Uma atitude que, após ter sido tomada, toda uma série de coisas começaram a acontecer positivamente na vida desses personagens bíblicos aqui. Eu vou estar lendo nessa Bíblia aqui. Essa Bíblia é maravilhosa, gente. Só que, claro, eu comprei ela pela internet e não sabia que ela era tão grande. Ela é muito grande e grossa. Então acaba sendo um pouco difícil de eu levá-la comigo para a igreja. Então quando eu vou para os cultos eu acabo levando essa menorzinha aqui que eu ganhei quando eu me formei na faculdade de teologia pela UBRA. Eles nos deram essa Bíblia, muito bonitinha, bem pequenininha. Só que ela é versão NTLH e não é de estudos. E nós teólogos não gostamos muito da versão NTLH. Mas para carregar, para ler ali nos cultos, ela serve, né? Mas para meus estudos em casa eu uso ou essa Bíblia, ou então eu uso diversas outras versões que eu tenho no tablet baixado. Depois eu vou disponibilizar o link dessa Bíblia na descrição, porque essa Bíblia ela é muito boa. Ela é de estudos e ela tem muitas coisas aqui atrás e muitos mapas como um referencial para nós. Ao início de cada livro ela também traz muitas informações. Enfim, vale muito a compra dela, muito boa. Essa passagem ela se encontra então em 2 Reis. Ela inicia essa parte que eu vou ler, essa perícope basicamente do 6:24 ao 7:20. O que fala essa passagem, né? Essa passagem nos conta que o rei assírio, que se chamava Ben-Hadad, ele estava em guerra contra Israel e ele acaba cercando a cidade de Samaria, que era a capital de Israel. Eles sitiaram a cidade, então estava com seu exército inteiro acampado ao redor da cidade de Samaria. Ninguém podia entrar e ninguém podia sair dali. Com isso, acabou que veio uma grande fome sobre aquela cidade. As pessoas começaram a passar muitas necessidades. A fome era tão grande que esse relato, que essa parte aqui que a gente vai falar, nos conta que um dia o rei de Israel estava andando sobre as muralhas daquela cidade e de repente uma mulher grita para ele. E ela grita assim: "Ajude-me, ó rei, meu senhor". E o rei ainda fala: "Se Deus não te ajudar, como é que eu vou poder te ajudar? Com a eira ou com o lagar?". O rei daí acrescenta assim: "Qual é o teu problema?". E ela fala: "Ah, rei, essa mulher aqui, ó, ela disse assim: me dá o teu filho pra gente cozinhar e comer ele, e amanhã a gente come o meu, pra que a gente não venha morrer de fome. Assim a gente cozinhou o meu filho, comemos dele, mas agora ela não quer dar o dela pra gente comer". E ela escondeu seu filho. Quando o rei ouviu isso, ele rasgou as suas vestes. E o ato de rasgar as vestes naquele tempo representava um gesto de grande humilhação. Era sinal de que aquele rei estava completamente desesperado com o que estava acontecendo. E quando ele rasga suas vestes, o povo da cidade vê que por baixo ele estava vestindo panos de saco, que representava também um sinal de humilhação. Esses panos de saco eram feitos de peles de cabra, então eles iam direto sobre a pele e eles acabavam incomodando a pele. Eles eram bastante ruins, assim, no toque junto à pele, machucava. E ele usando aquilo por baixo das suas vestes reais representava um grande sinal de humilhação, de que ele estava realmente reconhecendo
que ele não poderia fazer nada, era somente Deus naquela situação. O rei, então, desesperado, ele fala assim: que Deus me castigue se até o final do dia Eliseu, filho de Zafate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Então ele fez uma ameaça para Eliseu por conta do que estava acontecendo, como se ele dissesse assim: a culpa é toda do profeta, que não está fazendo nada para nós resolvermos essa situação. Então, se até o final do dia ele não estiver morto, sem a cabeça sobre os ombros, que Deus me castigue. Era basicamente isso que ele estava querendo dizer. O rei então envia um mensageiro para falar com o profeta Eliseu. Só que a Bíblia nos conta que Eliseu já estava reunido com os anciãos, e antes mesmo que aquele cara chegasse e batesse na porta, ele disse: vocês estão vendo como aquele filho de um assassino está mandando alguém aqui para me matar? E ele disse assim: quando o mensageiro chegar aqui, vocês fecham a porta junto com ele, e logo depois o rei vai chegar aqui também. Quando Eliseu ainda estava falando isso, o rei chegou e ele fala assim para Eliseu: eis que este mal vem do Senhor, o que mais eu poderia esperar do Senhor? Então Eliseu responde assim: amanhã, por mais ou menos esta hora, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. O que isso significava? Que as coisas passariam a ser vendidas por um preço muito abaixo, muito em conta. Por quê? Porque como a cidade estava sitiada, as coisas estavam sendo vendidas por um preço muito alto. Tem uma parte aqui que ainda diz que a cabeça de um jumento estava sendo vendida por 80 moedas de prata e esterco de pombo por 5 moedas de prata. 5 moedas de prata era equivalente ao que um trabalhador médio ganhava em 6 meses de trabalho. Portanto, as coisas estavam com um preço muito elevado. E aqui Eliseu está dizendo que as coisas vão ser vendidas por um preço muito abaixo. Porém, aquele mensageiro que o rei tinha enviado antes, que agora estava ao lado do rei, o rei estava se apoiando em seu braço, que a fome era tão grande que todos estavam enfraquecidos. Ele diz assim: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso que tu está falando poderia mesmo acontecer? Então o profeta Eliseu responde para ele: ah, pois tu vai ver que isso vai acontecer, mas tu não vai comer. Enquanto isso, e aqui vem a parte que eu mais gosto, meu Deus, eu adoro essa passagem, eu acho linda, linda, linda demais. Enquanto isso, 4 leprosos, eles estavam sentados à porta da cidade, porque naquele tempo os leprosos eles não poderiam se misturar com as pessoas, os moradores da cidade, eles tinham que ficar em uma região à parte, onde apenas pessoas com doenças ficavam, num certo arraial. Então eles tinham que ficar distantes para não transmitir aquelas doenças, e também porque eles eram considerados impuros pelos demais. Então eles ficavam ali naquela região à porta da cidade e eles estavam conversando entre eles quando eles disseram: olha, por que a gente vai ficar aqui até morrer? Se a gente entrar na cidade, tem fome na cidade, a gente vai morrer lá. Se a gente ficar sentado aqui, a gente também vai morrer. Vamos então para o arraial dos sírios, que era o povo inimigo que havia sitiado a cidade de Samaria. Então a gente se entrega para eles, e se eles deixarem a gente viver, viveremos. E se morrermos, apenas morreremos. Então eles entram nesse acordo. Quando escurece, quando anoitece, eles se levantam e vão em direção ao arraial dos sírios. Quando eles chegam nas imediações próximo ao arraial, não tem ninguém. Só que o motivo pela qual não tinha ninguém é que é muito surpreendente. Meu Deus, eu amo essa passagem, vou ficar emocionada de novo de falar desse assunto. A Bíblia nos conta que Deus tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse som de ruídos de carros de guerra e de cavalo e o ruído de um grande exército, de maneira que eles disseram uns aos outros: o rei de Israel só pode ter contratado algum outro exército inimigo, talvez o rei dos heteus, dos egípcios, para vir nos atacar. Então, enquanto os leprosos se levantavam para ir em direção ao arraial dos sírios, os sírios no arraial se levantavam para fugir, porque eles haviam ouvido um som, como se fosse de um grande exército indo ao encontro deles para acabar com eles, era o que eles pensavam na cabeça deles. Então pensem comigo, ao mesmo tempo em que aqueles 4 leprosos se levantam para ir em direção àquele arraial, naquele arraial, aqueles homens daquele exército se levantam, mas para fugir, porque eles estavam ouvindo como se em direção deles estivesse indo um grande exército. Mas o que nós sabemos era que
Apenas 4 leprosos estavam indo em direção àquele arraial. Mas o Senhor fez com que eles ouvissem um grande exército indo ao encontro deles. E eles fogem, gente, abandonando tudo. Eles abandonam as tendas, eles abandonam seus cavalos, os jumentos, deixaram tudo como estava e fugiram para salvar as suas vidas. Então, quando os leprosos chegam lá, já não tem mais ninguém. E eles então foram, comeram e beberam, se alimentaram, se fartaram e pegaram prata e ouro e roupas e esconderam. E saíram daquela tenda e foram para outra e fizeram a mesma coisa. Só que daqui a pouco eles pensaram assim: não é certo o que a gente está fazendo. Este dia é um dia de boas novas e a gente vai se calar. Se a gente esperar até amanhecer, a gente vai ser tido por culpados. Vamos agora mesmo, enquanto ainda é noite, e vamos anunciar isso no Palácio Real. E assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade anunciando o seguinte: fomos ao arraial dos sírios e lá a gente não encontrou ninguém e nem ouvimos ninguém por lá. A gente encontrou apenas os cavalos e os jumentos amarrados e as tendas do jeito que estavam. Então os porteiros anunciaram e gritaram isso para toda a cidade para que eles ficassem sabendo e chegassem até o interior do palácio. Só que o rei, quando ficou sabendo disso, ele ficou muito preocupado e disse aos servos dele: olha, tem alguma coisa de errado aí. Isso só pode ter sido uma emboscada do rei da Síria contra nós. Ele deve ter se escondido, porque ele sabe que a gente está morrendo de fome aqui na cidade, a gente vai querer sair para pegar alguma coisa, e ele vem e nos ataca. Então um dos servos do rei disse assim: olha, rei, quem sabe a gente não envia alguns homens até lá para ver o que acontece, porque se eles vierem a morrer, eles já morreriam aqui de qualquer forma, assim como uma multidão de israelitas já morreram também por conta da fome. O rei então concorda e envia então esses homens atrás do exército sírio. Diz para eles: olha, vão então e vejam o que é que está acontecendo. A Bíblia conta que eles foram até à beira do rio Jordão procurando pelos sírios. E o que eles encontraram pelo caminho não foram os sírios, mas um monte de roupas e armas que eles haviam jogado pelo caminho como forma de se livrar daquilo o mais depressa possível para conseguirem fugir. Então o povo saiu com muita pressa correndo para ir até o arraial dos sírios e poderem se fartar e se alimentar, porque eles estavam todos famintos. E aconteceu aquilo que o profeta havia dito que iria acontecer, que a comida passaria a ser vendida por um preço muito abaixo, muito em conta, para que todos pudessem se alimentar. E o servo do rei, que havia duvidado da palavra do profeta, viu isso acontecer, mas não pôde comer nada e usufruir de nada. O povo saiu tão depressa da cidade, tão faminto e desesperado, que acabaram atropelando ele e ele morreu por conta disso. O que a gente vê aqui, então? A gente vê um rei que estava desesperado, não sabia mais o que ele iria fazer para socorrer o seu povo da cidade, da região a qual ele era rei. A gente vê já um povo praticando canibalismo por tamanho desespero. A gente vê um rei que ele veste panos de saco, sentindo incômodo, como sinal de humilhação, como se ele dissesse assim: Deus, eu não consigo fazer mais nada, agora é só tu que podes. E ao mesmo tempo um rei que rasga suas vestes em sinal de contrição e rendição a Deus, mostrando: Deus, eu preciso que tu faças alguma coisa, eu já não tenho mais forças. Mas que ao mesmo tempo, quando ele chega diante do profeta, ele diz: eis que este mal vem do Senhor. Que mais eu poderia esperar do Senhor? Muitas vezes nós agimos assim também. Nós até temos atitudes de rendição, de confiança ou de humilhação perante o Senhor, mas a gente continua segurando o controle. A gente continua ansiosos, como uma forma de tentar ter um falso controle sobre aquela situação. Como pode alguém vestir roupas incômodas debaixo de suas vestes reais? Um grande sinal, gesto, um grande gesto de humilhação perante Deus. Mas da sua boca, ele dizer que não sabe mais o que esperar do Senhor. Como se os seus gestos, as suas atitudes estivessem sendo apenas uma forma de barganhar com Deus. Olha, Deus, para mim, tudo que eu estou fazendo. Olha os meus gestos, eu estou completamente rendida diante de Ti. Mas na verdade o seu coração está completamente
desesperançoso em Deus, sem confiança real nele. Mas nós vemos também 4 leprosos, que assim como todo o resto também estava morrendo de fome, estavam famintos e desesperados. E quando eles percebem que se eles continuassem ali, eles morreriam de fome, se eles entrassem na cidade, também morreriam de fome, mas que a terceira opção, eles ainda tinham 2 possibilidades. Eles poderiam se render e viver, ou se render e morrer. E eles apostaram nessa terceira opção. Quantas vezes na vida nós também ficamos esperando para ver o que vai acontecer, quando a gente tem uma opção ali que poderia mudar tudo em nossa vida. A gente não tem garantias, muitas vezes, mas são possibilidades que às vezes se apresentam para nós, que se levantam diante de nós. E às vezes tudo o que a gente precisa fazer é se levantar e agir, se levantar e ir, se levantar e fazer alguma coisa. E às vezes é essa atitude que aciona um botão na nossa vida e a engrenagem começa a rodar. E as coisas começam a acontecer. Como se fosse uma máquina mesmo. Uma máquina que está um tempão parada, uma máquina que já está enferrujando, que já está tudo atrofiando. Mas alguém decide, vamos ligar para ver se está funcionando. Alguém aperta um botão lá e vai tudo meio que fazendo aquele barulho incômodo, mas as coisas começam a girar, a engrenagem começa a rodar e tudo volta a funcionar. Muitas vezes, na nossa vida, tudo o que ela está esperando de nós é que a gente tome uma atitude, em que a gente acione um botão. Esse botão, depois de acionado, ele muda tudo para nós, mas muda também para muita gente ao nosso redor. Foi isso que aconteceu com aqueles leprosos. Eles tiveram a vida deles melhorada, também a vida daquela cidade, daquele povo daquela cidade. Qual é a atitude que você está esperando para tomar? O que é que você já sabe que deveria fazer? Você olha para a opção A, olha para a opção B, olha para a opção C e fica pensando, será? Para qual que eu vou? Mas às vezes você já sabe qual que você tem que escolher. Ou às vezes você nem tem tantas opções assim, você já sabe exatamente que é aquilo que você precisa fazer. Mas você está enrolando, você está postergando. Por quê? Às vezes a vida está esperando a tua atitude para que a sua vida e de muitas pessoas ao seu redor também sejam transformadas. Nós precisamos deixar de ser tão egoístas. Nós precisamos deixar que o medo fique nos barrando de a gente fazer aquilo que precisa ser feito. O medo, ele nada mais é do que um medo de perder. Quando a gente está com medo, a gente está com medo de perder algo que a gente acha que tem. Uma reputação, um nome, um prestígio, um lugar. A gente precisa perder esse medo e fazer aquilo que precisa ser feito. Não somente a sua vida, mas de muitas outras pessoas podem ser mudadas também através de você. Esses 4 leprosos. Isso aqui é muito interessante de a gente analisar. Eles eram rejeitados pelos demais. Eles eram vistos como impuros, como inferiores, mas foi através da atitude deles, quando eles decidiram levantar e agir, que as coisas começaram a acontecer. A gente também pode pensar que foi quando o rei resolveu se revoltar com aquela situação, decidiu ir lá conversar com o profeta, para dar um jeito, alguma coisa precisa acontecer, como se ele estivesse dizendo assim, preciso fazer alguma coisa, tem que ser agora, tem que ser hoje, eu tô tão desesperado, vamos lá, vamos tentar resolver. Que ele conversa com o profeta então diz aquela profecia. E para que tudo começasse a acontecer, Deus usou os 4 leprosos, os mais simples, para que as coisas começassem a acontecer. Às vezes você vai ter que agir como o rei, se revoltar com a situação que você está vivendo e tentar resolver de uma vez, ao invés de ficar enrolando. Deus vai usar alguém para que as coisas comecem a acontecer através disso. Ou às vezes você vai ser como aqueles 4 leprosos, que vocês decidem agir. E as coisas começam então a acontecer. Meu chá já está esfriando de tanto que eu falei. Nem tirei a colherzinha, minha colherzinha, ó, daquelas da infância.
Mas fica aqui minha reflexão, então, desse vídeo, para que você não deixe para amanhã aquilo que você sabe que precisa ser feito. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, como diz o ditado. É tipo isso. Às vezes aquilo que você tanto deseja não virá através de uma outra pessoa, mas virá daquela atitude que você sabe que precisa tomar e não toma. Virá daquilo que você sabe que precisa fazer, mas não faz, por medo ou seja lá o que for. Então bora acionar o botão da engrenagem da vida? Se esse vídeo fez sentido para você, eu convido que você se inscreva no meu canal, que você ative o sininho para não perder novos vídeos e toda quinta-feira eu estarei compartilhando novas reflexões por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.